Em meio ao tarifaço de Trump, Bolsonaro deve receber parecer pela condenação. Começa agora JBR News. Se o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era parte de uma estratégia para tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da condenação por golpe de Estado, a estratégia revelou-se talvez um grande tiro pela culatra. A sobretaxação em 50% dos produtos brasileiros gerou enorme irritação do setor produtivo brasileiro, do empresariado e do agronegócio brasileiro, que são fortemente prejudicados pela estratégia adotada por Donald Trump. Se os produtos brasileiros receberem taxação de 50%, isso vai prejudicar fortemente a indústria nacional, o agronegócio, setores como a produção de café, a produção de laranja, fazendo com que esses setores que até então tinham muito alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro se descolassem dele e começassem a fortemente criticar toda essa situação. Isso fez com que parte ali da oposição ao governo Lula, parte dos aliados de Bolsonaro, tentasse, durante a semana passada, colar a sobretaxação de Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atribuindo que tudo era era reação a discursos, a atitudes de Lula, especialmente na recente reunião do BRICS, o bloco econômico de países emergentes, do qual o Brasil faz parte. O problema é que o próprio Bolsonaro e sua família passaram a trabalhar contra esse discurso, contra essa narrativa. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que se licenciou, se mandou para os Estados Unidos para de lá tentar articular uma ajuda vinda dos Estados Unidos a Bolsonaro, o tempo todo assume para si a estratégia que levou à sobretaxação. E aí o próprio Jair Bolsonaro, nas redes sociais no domingo, faz também um discurso nessa mesma linha, dizendo ser contra a sobretaxação, lamentando a sobretaxação, mas dizendo que somente a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita no Brasil, uma anistia que, no fim das contas, é uma anistia a ele próprio, Jair Bolsonaro, esse seria o único caminho para fazer o país se livrar da sobretaxação. Ou seja, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro colocam com essas palavras claramente a ideia de que a atitude de Trump foi para tentar salvar Bolsonaro da condenação, ou seja, jogando por terra toda essa estratégia de jogar a culpa em Lula. Isso daí fez com que esses setores produtivos que até então eram aliados de Bolsonaro reagissem duramente. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo fez nota duríssima nesse sentido. O agronegócio não se manifestou ainda com relação a Bolsonaro, mas pede ao governo Lula também que seja duro na sua negociação. A lei de reciprocidade, que o presidente Lula pode vir a usar como reação às taxações de Trump, ela tem como relatora no Senado a ministra da Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina. Então é justamente nesse momento, nessa situação em que esses setores se irritam com toda essa situação, estão preocupados com essa sobretaxação feita
por Trump. É nesse momento em que o Centrão tentava fazer um outro tipo de discurso, mas Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não deixaram que isso evoluísse. É nesse momento que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar nesta segunda-feira, provavelmente apresentará, porque é o seu prazo final, o seu parecer com as alegações finais a respeito da ação penal contra Bolsonaro, que corre lá no Supremo Tribunal Federal. E Gonet, muito provavelmente, nessas alegações finais, defenderá a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, todo esse movimento em nada ajudou Bolsonaro. A tendência de Paulo Gonet já era mesmo pedir a condenação. Mas se em nada ajudou, muito pior do que isso, pode ter atrapalhado, porque pode ter feito com que boa parte dos apoios que Bolsonaro tinha na sociedade, principalmente no setor produtivo, no setor empresarial, no agronegócio, boa parte desses apoios pode ter se descolado, pode ter se distanciado de Jair Bolsonaro nesse momento em que seu julgamento ali no Supremo Tribunal Federal vai chegando ao final. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo aí o seu comentário. O que você acha disso tudo? Você está preocupado com a sobretaxação de Trump? Você acha que ela é responsabilidade de Lula ou de Bolsonaro? Qual a sua opinião a respeito disso? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.